Gratidão mesmo. E nós vimos aqui na Escritura que os discípulos em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. E nós aprendemos com o irmão Brano, profeta desta era, que a palavra cristão quer dizer ser como Cristo. Ser como Cristo. E ser como Jesus, a gente sabemos que Jesus ele era um homem diferenciado de todos os homens. São Mateus capítulo 11, é a escola dominical, irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer. A hora que for para parar, a gente para. Eu estou pregando nas congregações, cada uma eu tenho um assunto. Mas esses dias eu tenho baseado o meu assunto na mensagem O Casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Inclusive esses dias o pastor Sancho pregou aqui sobre isso. A mensagem As Bodas do Cordeiro. Eu estava vendo na internet. O senhor comentou em Poços também. E eu tenho falado sobre casamento espiritual versus casamento natural versus casamento espiritual. Eu até trouxe a mensagem com escritura anotada, mas chegando aqui eu não tive direção de entrar nesse assunto. Se houver uma outra oportunidade daqui uns anos, né? Passou 5, né? Mas tem irmão que já me convidou para aniversário de casamento aqui, pastor Sancho, para o senhor ver. Tem irmãos aqui, né? Irmão Paulinho, cadê irmão Paulinho? Irmão Paulinho, gratidão, né, irmão Paulinho? Irmão Paulinho também é uma benção, né? Acho que não tem irmão aqui que nós não teve bons momentos, né? Que nós já nos abraçamos junto, né, irmão Paulinho? Encontrava no meio da rua, a gente teve sempre bons momentos, né? Eu sou chorão também, irmãos, é que eu estou me segurando aqui, porque senão eu, pastor Sanches, estampar chorar, né, pastor Sanches? Né? Aí faz uma dupla de choro aqui, vira muita lágrima, né, irmão Demar? Já chorou muito junto também, né, irmão Demar? Muitas lágrimas, né, muitas lágrimas. Tem um hino que fala de lágrimas, quem canta? Lágrimas, eu lembro, tem um hino que o senhor conhece, né? Então, sobre lágrimas. Mas o Senhor Jesus, aqui em São Mateus, capítulo 11, ele, no versículo 25, ele fala algo aqui, o jugo de Jesus. O nosso assunto vai caminhar em torno de ser como Cristo. Aqui está escrito assim que, naquele tempo, respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai. Senhor, quer dizer dono, quer dizer aquele que está acima de tudo. Senhor do céu e da terra, que ocultastes, escondestes, não deixasse ver estas coisas aos sábios e inteligentes, ou entendido, e as revelastes aos pequeninos, aos meninos de Jesus, que somos nós. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele
a quem o Filho o quiser revelar. Ele quis revelar para você. Por isso que você está aqui. Por isso que você tem estado aqui esses anos todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É para você. Toma isso para você. Assim diz o Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Está oprimido? Toma isso. E eu, o Senhor, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ser cristão não é ser agitado. Um cristão não é agitado. Um cristão não é desequilibrado. Um cristão, ele tem equilíbrio, principalmente nas horas difíceis, situações difíceis, momentos difíceis. Um cristão, ele tem autocontrole, que é o bom senso, em momentos de dificuldades. Ser cristão é ser como Cristo. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso. Mansidão do cordeiro. A pomba, ela só desce sobre o cordeiro. Sobre o lobo ela não desce, porque ela sabe que o lobo, ó. Mas o cordeiro ela desce. A pomba desce sobre o cordeiro. João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, ele batizava eu vos batizo para o arrependimento. Batizava as pessoas, imergia na água. E na fila estava um simples homem, humilde, semblante bem, aquele semblante de amor, de paz, na fila aguardando. A hora que Jesus colocou os pés nas águas, que o precursor João Batista olhou para ele, ele falou: não sou digno. Eu não sou digno. Porque Deus tinha falado para ele no deserto. Aquele que ele visse o Espírito descer sobre ele, seria ele. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Jesus falou: João, deixe por agora. Convém cumprir toda a justiça. E ele o batizou, mas não para remissão de pecado, mas sim para lavar o cordeiro
para o sacrifício. Quando João o batizou, o Espírito de Deus, em forma de uma pomba, desceu e disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. E João o chamou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro animal cobria, o Cordeiro de Deus tira. João, o livro da águia, da visão de águia, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Você crê? Amém. De todo o coração? Amém. Então você não vai perecer. Então você já tem vida eterna aí dentro desse corpo de tempo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no outro dia, Jesus estava por ali, João viu novamente. Foi quando dois discípulos de João, Filipe e André, que era discípulo de João, seguia João. No dia seguinte, quando Jesus aproximou e João falou: Eis o Cordeiro de Deus, os dois discípulos, André e Filipe, deixou de andar com João e passou a seguir a Jesus. Passou a seguir a Jesus. Então, eles ficaram uma noite com o Senhor Jesus. E na noite seguinte, estou falando a mensagem convencidos e então preocupados. O irmão Brana fala sobre isso. Que eles passaram a noite com o Senhor Jesus e no outro dia eles saíram convencidos. Eles não eram os mesmos. André, irmão de Pedro e Filipe. Filipe já foi atrás de Natanael. E André já foi atrás de Pedro. Nosso profeta João nos falou que viria um maior do que ele apenas estava trazendo uma mensagem, queria preparar o caminho para um maior. Nosso profeta João já tinha dito que nós não íamos receber adoção se nós ficássemos com ele. Ele já tinha dito que ele nos batizaria com água para o arrependimento, mas que após ele viria um que é maior do que ele. E este não ia só batizar com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Então eles estavam convencidos pela mensagem de João que Jesus era o Cristo, o Messias,
o Jeová do Velho Testamento, a profecia, a palavra, o assim diz o Senhor dos profetas, feito carne. E Deus habitando no corpo, palavra. Deus habitando no corpo, palavra, que foi gerado no ventre de Maria. E quando Filipe chegou para Natanael e falou, Natanael, que também seguia o profeta João, quero mostrar para vocês, irmãos, que não eram todos que estavam com João, que deixou o ministério de João de imediato e já foi seguir Jesus. Alguns discípulos deixou e seguiu Jesus. Outros permaneceram firmes ao lado de João até o final. Inclusive, 12 deles continuou pregando, continuou o ministério e teve um encontro com o profeta da primeira era, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19. Apolo e os demais. Mas aqui no começo, quando Filipe chegou em Natanael e disse: o Messias está conosco. E Natanael perguntou: de onde ele vem? De Nazaré. E Natanael sabia que Nazaré era uma cidade que não tinha muito nome, era uma cidade que não tinha muito valor. E disse: pode vir alguma coisa boa de lá. Vem e vê. Só isso. Vem e vê. Eu estou falando para você que eu passei a noite com ele e algo dentro de mim mudou. Eu não sou mesmo Filipe. Se eu estou aqui porque algo entrou dentro de mim e me convenceu, e eu estou preocupado, eu não quero isso só para mim, eu quero repartir com você. Vem e vê. E quando Natanael chegou, antes dele falar qualquer coisa, eis aí um verdadeiro israelita. E Natanael, por certo, irmão, começou a tremer. Da onde tu me conheceste? Conheceste? Nunca te vi. Eu te vi quando você estava orando lá debaixo da árvore. Deus meu e Senhor meu, não precisou de mais nada. Ele foi convencido. E a partir dali ele teve uma preocupação de não ficar com aquilo só para ele, de levar aquilo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Encontrarei sábado para vossas almas. Não é um dia da semana, não. É um descanso eterno. Descanso na alma. Porque o físico nosso é cansaço. Diariamente. E André foi lá na casa do seu irmão Pedro. Vocês conhecem Pedro, pescador, bravo. O irmão Brana disse que André era um homem calmo de oração, né? E Pedro já era um tição bravo. Pedro era bravo. Nós temos que respeitar a natureza das pessoas, que elas nascem herdadas pelos antepassados, pelos pais. Nós temos que respeitar a natureza. Não é fácil. Eu sofro com a minha natureza, você sofre com a sua. Essa natureza humana nossa.
E a gente sabe que numa família de muitos irmãos, cada um sai com uma natureza. Alguns têm até naturezas semelhantes. Como a família do pastor Sanches, a maioria da natureza de vocês são semelhantes, né? Então, os filhos nasceram e são naturezas semelhantes, né? São semelhantes no amor, né, irmão Beto? Os irmãos deles, né? Todos eles que eu conheço, são tudo amorosos, já é de natureza, já vem de natureza. Então. Mas algumas outras famílias já um nasce mais agitado, assim, né, no sentido humano falando, né, e já mais assim preocupado, o outro já nasce mais calmo, mais paciente, né? Então a natureza humana ela é assim. E André era um homem de oração, irmão Branda disse, e Pedro era aquele que arrancava a espada e não tinha para ele não. Ele só não matou Malco porque o Senhor Jesus não deixou mesmo, não. Matava mesmo. Arrancou a orelha. Para quem arrancou a orelha numa espadada, imagina só o que pode fazer. Imagina só. Mas o que criou a orelha, o que fez a orelha, catou ela no chão e colocou. Eu creio que aquele Malco, aquele soldado, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. A espada cortou a orelha, o sangue, por certo, pedaço da orelha caiu no chão, e o Criador, em um corpo palavra, que era o sacrifício para a redenção de toda a humanidade desde Adão, foi lá no chão, catou a orelha e colocou de volta. Pedro! Guarda a espada na bainha, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Você esqueceu da lei, Pedro? A lei ela não foi abolida, não. A lei moral, a lei de ser certo, não foi abolida. Se fizer, vai ter que colher. Eu creio que aquele soldado nunca mais foi o mesmo. Eu creio. E André disse para Pedro: Pedro, lembra do que o nosso profeta João tinha dito? Sim, do Messias, o precursor, pregou para nós, João, que viria um maior e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Sim. João batizou. João disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João também tinha dito que, outro dia, confirmando que ele era o Cordeiro. Então nós deixamos o ministério de João e agora estamos seguindo o ministério do Messias. Então Pedro se interessou. E Pedro foi conhecer o Senhor Jesus. Chegando lá, Jesus nunca tinha visto ele. Quando Pedro, Simão, chegou, Jesus olhou para ele e já falou o nome dele. Tu és Simão, filho de Jonas. André, você falou alguma coisa para ele, do nosso Pai? Você falou alguma coisa para ele de mim? Não, não falei nada, Pedro. Só te chamei para você conhecer o nosso Senhor, o nosso Messias, o prometido. Pedro, a partir dali, se tornou um novo Pedro. Não convertido totalmente, mas a conversão dele começou ali. A conversão nossa tem um processo, irmãos.
Não esquecendo do assunto, a palavra cristão quer dizer ser como Cristo. A vida nossa de conversão quer dizer mudança, de mudança, ela tem um processo, ela tem um período de tempo. E muitas das vezes mudança tem que vir através de percas, através de sofrimentos. O irmão Branham chegou a dizer que para ele ter uma conversão, uma mudança total na vida dele, ele chegou a dizer, para extrair o perfume de uma flor, mensagem eu sei, mensageiro da Páscoa, ela tem que ser esmagada. Para tirar o melhor de uma flor, que é o perfume, ela tem que ser moída. E ele fala que Deus, para tirar o melhor dele, teve que moê-lo. E tirou o melhor. Tirou o melhor. Mas ele teve que passar por momentos difíceis. E muitas conversões, ela vem através de sofrimento, através de provas e lutas que o próprio Deus permite vir. O próprio Deus permite vir lutas e provas para nós convertermos. Porque muitas das vezes, através da coisa certa, correta, tudo certinho, as pessoas não querem tomar o caminho sem sofrimento. A maioria das pessoas que vêm para Cristo, eles vêm através de sofrimento. Eles vêm através de tribulações. A maioria. A maioria que se converte. Converter-se, mudar-se, como eu disse, tem um processo, e esse processo pode gerar percas, pode gerar óbitos, porque na vida do irmão Branham gerou óbito, perdeu a esposa, perdeu a filha, e ele era crente, viu, irmãos? O irmão Branham era crente, ele já era um ministro batista, e ele já estava entre os pentecostais, onde Deus estava atuando naquele tempo. Então Deus queria que ele se posicionasse na mensagem da hora, do dia, que era a mensagem pentecostal. Mas ele deu ouvido à sua amada sogra, e terminou que quase ele também morreu. Teve que se arrepender amargamente. Teve que fazer um voto com Deus e dizer: nunca mais eu vou desobedecer a voz do Senhor. Nunca mais eu vou ouvir ninguém a não ser a tua voz. Ninguém no sentido de conselhos fora do conselho de Deus. Então ele puxou o motor do barco, funcionou, então salvou. Mas lá no hospital, sua esposa morta, sua filhinha morta, e o diabo lá esperando ele. Você sabia que o diabo aparece nesses momentos para tentar fazer nós desacreditar, desanimar, dizer que essa mensagem não é o assim do Senhor para o nosso arrebatamento? O diabo estava esperando. O diabo quis fazer com o profeta desta era o que ele não conseguiu fazer com Jó, e também não conseguiu com o irmão Branham.
Porque vocês sabem, o diabo tem inveja dos filhos de Deus. Tem inveja de você. Porque você é redimível. E ele não é redimível. O diabo é uma criatura. E você é parte do Criador. Você saiu de dentro do Criador. O você, a imagem de Deus, tua alma, teu homem interior, o qual está comendo aqui agora a mesa do Senhor. Glória. Eu disse que essa semana, eu falei, esse estudo passado, que o pastor Sancho lembra disso. Uma das profissões que eu comecei a trabalhar lá em Poços foi garçom. O senhor lembra, né? Garçom. Eu nunca tinha trabalhado em garçom. E a gente arrumou um emprego e deu a oportunidade da gente trabalhar de garçom. E a gerente falou: você já trabalhou alguma vez? Eu falei: nunca trabalhei, mas se me explicar, eu estou aqui para trabalhar, eu preciso do serviço. Então, eu estou aqui. Então tá bom então. Aí eu comecei a trabalhar de garçom. E ela, a gerente, com os demais que ali trabalhavam, me instruíram como trabalhar de garçom. Como preparar o alimento que já estava pronto, vinha pronto, né? Alimento natural, os pães da padaria, né? Os frios dos frigoríficos. E ali tinha as bandejas, ali tinha tudo, né? As laranjas. E eu apenas preparava o que já estava pronto. Preparava e colocava nas bandejas, espremia a laranja, colocava nas jarras, né? E eu então levava à mesa, arrumava a mesa, e antes dos hóspedes chegar para tomar o café da manhã, e depois em seguida teria o almoço, e muitas das vezes teria o jantar também. Eu, como garçom, antes dos hóspedes servir, então a gente sempre chegava mais cedo, a gente tomava o nosso café. Tomava o café e a gente servia com a barriguinha cheia, né? Porque a coisa mais difícil que tem para um garçom é ele servir o povo com fome. Servir o povo com fome. Se eu não ler nenhum versículo da Bíblia, nenhum parágrafo da mensagem aqui, eu quero dizer para vocês: eu sou a mensagem. Você tem que ser a mensagem. Pastor Sanches tem que ser a mensagem, é a mensagem, eu tenho que ser, temos que ser a mensagem. Está na Bíblia isso? Sim. Vós sois a carta lida e escrita de todos os homens. Então, antes eu já comia. Ia servir o almoço 11h30, então para as 11 horas eu já pegava o meu prato e já comia. Então toda vez que eu estava trabalhando ali, servindo, repondo alimento, eu estava com a barriga cheia. Estava com a barriga cheia. Espiritualmente falando é assim. O pastor, ele é um garçom de Deus. Ele nasce com esse dom de servir. O pão é a palavra. São João capítulo 6. Jesus falou uma coisa assim, irmãos. Vocês que é mais novo aí, pensa nisso. Jesus falou assim: não trabalhai pela comida que perece. Leia o Evangelho de João capítulo 6, vocês vão ver isso aí. Mas trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalha naturalmente, trabalha para quê? Vai levar para onde?
mas desde que Deus esteja em primeiro lugar. Muitas das vezes trabalha naturalmente e Deus fica longe, lá no terceiro e no quarto, porque os tesouros da terra amarrou e deu um nó cego. Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder o quê? Classe, nós estamos na escola, irmão, vocês têm que dar um grito aí. Perder o quê? O que mais tem de valor dentro desse corpo, dentro dessa vida humana? É a tua alma. Dê valor no espiritual, priorize o espiritual. Jesus diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas demais. Mas está fazendo o contrário. Por isso que não sai da lama, por isso que não sai do buraco. Lama patinando, encravada. E muita prosperidade, tem que vigiar ela, porque ela pode te lançar a perder. Prosperidade é bom, mas tudo tem o seu lugar. Não deixe ela te dominar, porque ela pode te levar ao afastamento da coisa principal, que é a vida eterna. Vida eterna é isso daqui, irmãos. Vida eterna é isso daqui. Paulo chegou a dizer que nós estamos assentados. Teu corpo físico está no banco, mas espiritualmente falando, você está assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, abençoado com pouca coisa? Não, abençoado com todas as bênçãos celestiais. Todas! Paulo chegou a dizer: vós sois a carta lida, escrita de todos os homens. Jesus, ele era a palavra de Deus, e ele só falava a palavra. Se vocês verem a vida de Jesus, era a palavra dos profetas. A vida de José do Egito, a vida de Moisés, a vida de Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Aí você vai pegando a vida daqueles homens, os escritos, a vida de Davi, de todos os personagens bíblicos. Jesus viveu cada palavra que saíram expressada da vida daqueles homens. Vidas dos profetas, vidas daqueles homens que serviam a Deus. Serviam a Deus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e encontrarei descanso, sábado, para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer jugo suave? Quer fardo leve? É você servir a Deus. É você obedecer a palavra de Deus. Eu estava pensando aqui agora, o irmão Bruno chegou a dizer assim, eu estou até com a série de mensagens aqui. Eu não sei se eu vou conseguir achar o versículo, né? O parágrafo da mensagem
da série O Espírito Santo, o irmão Brana, ele mostra algo aqui que é maravilhoso. Se eu não achar, eu vou citar. O irmão Brana mostra aqui algo maravilhoso nesta mensagem, que é o Espírito Santo. Veja isso daqui. Parágrafo 102. Lembrando que pregou uma série de mensagens falando sobre o Espírito Santo. Aqui eu tenho umas 4. Mas ele diz assim: ouça o que a Bíblia diz. O que Jesus disse. Ouça! O homem que edificou a sua casa sobre a rocha, a tempestade veio, os ventos veio e bateu, e ela não, todos, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso é comparado ao homem que ouve a palavra e a executa, e a obedece, e a pratica. E também ele disse que a casa que não está edificada na rocha, sobre a areia, vem a tempestade, vento, e bate, e ela caiu. E grande foi, porque estava edificado na areia, mas por quê? Ouve e não pratica, não obedece. A causa de muitos problemas na nossa vida é desobediência, escolha errada, falta de paciência, precipitação. O meu Bruno pregou a mensagem presumindo. Todos conhecem, né? Ele diz assim que presumir quer dizer avançar sem autorização. Aí ele fala os personagens bíblicos que presumiu. Fala de Moisés, vai falando. Ouça o que a Bíblia diz. Ouça o que o pastor tem pregado para vocês, tem ensinado para vocês. Outra coisa, irmãos, que nós temos que fazer, o que tem me ajudado até hoje, é eu não deixar Josué, capítulo 1. Isso aqui, ó. Josué, capítulo 1. Josué, filho de Nun. Isso aqui tem me ajudado. É tanta coisa, né? Dá vontade de voltar lá e falar de Jó, né? Mas falou no irmão Brana, quando ele foi lá no hospital, e a filha morta, a esposa morta, o diabo apareceu para ele para fazer com que ele desanimasse. Aonde está o teu Deus, William Branham? Que Deus é esse? Você ora para os enfermos, ora para as pessoas. Você tem feito tanta coisa e Ele tem respondido. E agora aí, ó, sua esposa morta, sua filha morta. Em outras palavras, deixa de crer nesse Deus. A mesma opção que estava dentro de Jó, lá dentro do coração de Jó. Quando a sua esposa diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. Tu falas como uma louca mulher. Se fosse louca, ficaria bom para ela, né?
Mas ela não era louca, não. Ela estava falando como louca. Uma mulher que viveu com aquele homem a vida toda. 7 filhos que ele tinha semeado no ventre dela, que tinha saído dos lombos dele e estava ali. No decorrer de vida, porque os filhos já tinham morrido também, só estava ela, mas eles tiveram 7 filhos juntos. Filhos e filhos. Não, 10 filhos, perdão, pastor Santos, retificando. 10 filhos, 7 é 8, senhor, né? 8, senhor. Claro que eu erro também. 10 filhos, melhor dizendo, retificando aqui. 10 filhos. Eu estou com 7 na cabeça, por certo vai ser alguma coisa sobre 7 aqui. 10 filhos e filhas, né? Filhos e filhas. Até os nomes dele são bonitos, né? E a gente tem uma das irmãs lá em Caldas que o nome dela é Kélia Puck, que é uma das filhas de João. E aquela esposa tinha vivido com aquele homem, 10 filhos tinham nascido do casamento dos dois. Ela sabia quem era Jó. Ela sabia que ele era fiel a Deus. Aquela mulher via aquele homem oferecendo culto, sacrifício por cada filho. 10 filhos, 10 sacrifícios. Ela via tudo, porque a mulher vive véu adentro com o marido. A mulher é uma unidade com o marido. Ela viu tudo isso. Então ela não era louca, mas ela teve uma atitude de louca, porque era o diabo que estava falando na boca dela. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu falas como uma louca. Tu falas como uma louca. E o irmão Brana recebeu a mesma unção. Vai-te, Satanás! Deus deu, Deus tomou. A esposa descansou em paz, e a filhinha, ele disse, descanse em paz. Foi difícil para ele? Foi. Mas Deus era comigo. É difícil para você? Mas Deus é com você. Romanos capítulo 8 não pode sair da nossa vida. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Mas vamos aqui. Nada pode separar. Nada. Depois você lê Romanos 8. Deixa eu ver a hora, senão passa das 2, né? A hora que o irmão estiver pronto lá, o irmão já dá o grito que eu paro aqui, né? Porque não adianta parar e a comida não estiver pronta, né, Waldemar? Tem que parar para descer para comer, né? Ninguém está com pressa não, né? Tá bom o alimento? Tá bom? O alimento é o que o pastor Santos dá para vocês aqui. Não estou pregando nada novo, não. Isso aqui você está cansado de ouvir. Cansado mesmo de ouvir, mas não cansado de comer. Porque quanto mais come, mais vida vocês têm. O corpo nosso cansa, vocês sabem disso? Nosso corpo cansa, fica sentado. Se quiser ficar um pouco em pé, pode, né? Pode, né? O pastor Santos cantar aquele: quando terminar esta vida e lá no céu. Eu só não sei cantar, né? Esse dom eu não herdei dele, mas os filhos dele tudo herdou. Eu não herdei, sou um dos filhos, né? Mas é que eu sou filho e é adotivo, né? Mas Josué capítulo 1, irmãos, nós vamos no zigue-zague. Você sabia que a mensagem do Mombrana era assim? Era assim? Tem vezes que o Mombrana põe reticência ali, ele nem termina aquele assunto, ele já vai para o outro. E termina aquela mensagem e de repente passa um mês, 2 meses, ele prega uma outra mensagem e ele continua em outra mensagem. Não sei se você já observou isso. É assim. Eu lembro do senhor falar, né, que Deus desceu em zigue-zague, né? Foi na fornalha, né? Na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, não vai falar que Deus desceu em zigue-zague. Mas Josué capítulo 1, eu quero deixar para vocês aqui, ó, para vocês. Quer vencer na vida? Quer vencer na vida?
É isso daqui. É isso daqui. O profeta mensageiro da era, Moisés, é morto. O nosso profeta é morto. Irmão Brana, seus restos mortais estão lá em Jeffersonville. Descansou no Senhor. Mas a palavra que ele pregou, a mensagem que Deus o comissionou para trazer, que é a mensagem certa, a doutrina certa, no Espírito certo, ela está aqui. Ela está aqui. A mensagem é o Espírito Santo. O profeta é o Espírito Santo. O irmão Brana era o instrumento, o vaso, o precursor no qual o Espírito Santo manifestou a palavra para a hora que estamos vivendo. Glória, estou falando isso da onde? É de algum lugar. Não é? Sim, quer ver? Muitas das vezes a gente Fala alguma coisa, né? Deixa eu ver. Ah, sim, é mesmo. Né? A união invisível da noiva de Cristo. Quem não tem essa mensagem deve tê-la. Hoje é facinho, abaixa lá o busca, né? E tem todas lá. 138. Deixe que o Espírito Santo, o profeta diz, deixe que o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. Deixe que ele entre em seu coração agora mesmo e examine com a palavra de Deus. E serão anuladas todas as dúvidas com respeito à mensagem. Ele dissolve todas as dúvidas. Você encontrará que está exatamente na palavra para este dia. Aí derruba tudo quanto é esse espírito aí que está tentando diminuir o ministério do mensageiro da hora. Então, Josué capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto. Josué, filho de Nun, levanta-te, pois. Ele perdoou o mensageiro, não é fácil. Ninguém queria perder o Brana. Demorou meses para sepultar. Que homem que era o Brana, que equilíbrio que tinha. Um homem que sabia estar entre todos e amar a todos, até os inimigos. até as gambás. Até a gambazinha com a barriga ali, a bolsinha cheia de filhote, machucada. O irmão Bruno chamou ela de madame. Madame. E ela lá. E ela ficou lá esperando. Deus guiou a gambá para o profeta orar para ela. Ontem eu desviei com a gambazinha aqui, cruzando, quase que eu aqui. Vai que dá com a porcinha cheia de filhote no coração da gente. Eu também, eu desvio também, eu gosto de matar a criação minha. Mas aquela gambazinha ficou lá debaixo da escada e não ia embora. Por que não mata, né? Foi falado isso. Por que não mata, né? Já está sofrendo. Mas o Espírito Santo pegou e disse para ele: você não chamou ela de madame? De dama? Ela está esperando você orar por ela. Eu já orei para o cachorro, irmão. Já orei para o animal, já orei. A pessoa já pediu oração, já orei. E Deus cura. Deus cura. Eu lembro de Wesley. O Wesley, o cavalo dele caiu e quebrou a pata. Vocês conhecem essa história? E naquele tempo o veículo que tinha era cavalo, né? Quebrou a pata. E ele desceu com azeite, ungiu e orou, montou um cavalo e foi embora. Deus cura. Cura animal. Deus cura.
E orou para a gambazinha e disse que ela saiu contente, né? Banando o rabinho, agradecendo. É bom estar em família, irmãos. A palavra ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eu estava ali, Deus não deixou eu programar nada. Ele falou, vai para o púlpito que eu vou ajudar a cada um segundo a necessidade. Então Deus vai falar com cada um aqui. Se você não ouviu, você ainda vai ouvir. Se a palavra não te atingiu, ela vai te atingir. Mas eu creio que já atingiu todo mundo aqui. Todo mundo está aqui compungido com os seus corações. Com os seus corações compungidos. Eu só quero que termine o culto e você procure o pastor Santos e diz o que eu tenho que fazer, pastor, para me acertar a minha vida. O que eu tenho que fazer para me deixar o pecado que está de perto de rodeio. O que eu tenho que fazer, pastor? Deus te deu pastor, moça, para ser um conselheiro teu, para te ajudar. E muitas das vezes você não procura. Antes de tomar qualquer decisão, antes de ter qualquer passo, procura o pastor e fique com o conselho dele. Ele tem os 2 dinheiros, o Velho e o Novo Testamento. Ele tem conselho para te ajudar com vida, com experiência. Escolha errada vai te levar ao caos, vai te levar ao sofrimento, vai te trazer cicatrizes que você terá que carregar o resto de sua vida. Se vocês soubessem o tanto de cicatrizes que eu tenho, o tanto de cicatrizes que eu tenho na minha vida. Tanto de cicatrizes. Mas foram curadas. Você pode ter cicatrizes, erros que você cometeu, que deixa marca. Mas o sangue de Jesus te lava e te purifica de todo pecado. Ele é teu advogado. Eu fico pensando, João, depois de ver tudo, a visão apocalíptica da série As Eras da Igreja. E ele volta da ilha de Pátmos, já velho. E ele chega e escreve a primeira carta, ele já começa ali no capítulo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecar, temos um advogado que te defende, um advogado que não te humilha, que não te joga na cara. Temos advogado. Eu lembro de Daniel Cury. Daniel Cury chegou no céu achando que as obras dele, o que ele fez, até assim bem intencionado, aquela experiência, e chegou lá e falou com o anjo: eu sou o evangelista Daniel Cury, meu tempo terminou lá na terra e estou aqui para o descanso. Aí pegou o livro para procurar o nome dele. Aqui não tem nenhum Daniel Cury. Aí ele falou: mas como não tem? Eu sou o grande evangelista. Minha vida toda foi dedicada ao evangelho, ganhei muitas almas para Cristo. Falou: olha, infelizmente aqui não tem o Daniel Cury. Não. Agora, se você quiser apelar ao teu caso, é com você. Ele não tinha alternativa, eu quero. E disse que ele foi levado em direção a uma luz muito mais poderosa do que a luz do sol. E foi se aproximando. E quando ele chegou diante daquela luz, uma voz saiu de lá de dentro e disse: Daniel Cury,
Você tem sido fiel em toda a sua vida lá na terra? Ele começou a lembrar da sua vida, dos seus atos, dos seus momentos de deslize. E ele viu que ele tinha errado, tinha feito algumas coisas que não estavam certas. Ele falou: estou condenado agora, o que eu vou fazer? Não tem para onde ir. E de repente, o irmão Bruna disse que uma voz mais doce do que uma mãe, a voz de uma mãe, diz: pai, Daniel Cury não foi perfeito lá na terra, mas ele se colocou por mim. Pega tudo que ele fez, todos os erros que ele fez, coloca na minha conta. Deus quer que nós arrependemos, irmãos. Ser cristão é ser como Cristo. E quando Cristo está em você, Ele te leva ao arrependimento sincero. Ele te leva ao Calvário. Ele te leva a se humilhar. A palavra arrependimento quer dizer voltar atrás, dar meia volta, errou o caminho, volte atrás. Eu sempre falo para os irmãos, se tem uma coisa que nós não devemos deixar, é de servir a Deus. Não deixe de servir a Deus. Não deixe o caminho de Deus. Não deixe. Deixe tudo. Tudo que te atrapalha, tudo que te tira da comunhão, tudo que te tira do companheirismo. Deixa isso não é de Deus. Se eu estava pregando, pastor Sanches, o púlpito que eu tenho pregado, o senhor não sai dele, o senhor vai, eu vou carregar o senhor muito na minha vida. Eu lembro, meus irmãos, que no período que eu arrumei esse serviço de garçom, eu lembro-me que um dia eu arrumei um serviço para trabalhar com chapa de lanche, trailer, fazer lanche. Eu tinha um pouco de prática, né? Então, eu tinha conseguido um serviço em um dos trailers, em Poste de Caldas, só que o horário era das 6 até a madrugada. E eu falei para o senhor, não sei se o senhor vai lembrar. O pastor Sanches arrumou um serviço assim, não ganha mal, ganha bem. O senhor falou uma coisa para mim: o serviço que te tira do culto, ele não é de Deus. Serviço que te tira do culto, que te tira do companheirismo, deixa ele. Ora, se você estiver trabalhando no serviço que está tirando você da comunhão com Deus, ora a Deus. Antes de você deixar, fala: Senhor, abre uma outra porta para mim. Eu creio que depois Deus abriu as portas para ele no hotel que eu fui trabalhar. Eu lembro direitinho, um serviço, um trabalho natural, pode ganhar 1 milhão, mas te tira do companheirismo, te tira do culto. Irmãos, isso aqui é a vida eterna. Glória. Isso aqui é tudo para nós. O culto começa em casa, você já levanta cedo. Hoje, 5 horas da manhã, ele já levantou para arrumar tudo, as crianças. O culto já começou em casa, a adoração já começou em casa. A adoração não é só cantar na igreja, não. A adoração é vida, a adoração é obediência, a adoração é você estar rendido a Deus, de corpo, de alma e de espírito. Glória a Deus, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aquele serviço, nunca fui trabalhar nele. Nunca fui trabalhar. Nunca fui. Então Moisés é morto. Meu servo, levanta-te, pois, agora. Josué primeiro. Passa este Jordão. Ô Jordão, ninguém quer passar o Jordão.
da carne. Presa nos prazeres da carne. A palavra Jordão, nós aprendemos, quer dizer o quê? Morrer a si mesmo. O irmão Branham diz que nós temos que ter uma autocrucificação. Jesus foi para o Calvário, pagou o preço, morreu. E nós também temos que ter o nosso Calvário. Nós temos que morrer para nós mesmos, para o nosso ego, para o eu, para a razão. Ah, eu tenho razão. Aqui o cemitério é pertinho, aqui vai lá para você ver quantas pessoas que morreram por causa da razão. Está lá. Ah, eu tenho razão de não ir no culto. Ah, eu tenho razão por causa disso. Ah, eu tenho razão por causa daquilo. Irmão, nós não temos razão nenhuma para deixar de congregar, para deixar de servir a Deus. Você tem razão para deixar o diabo, para deixar as coisas erradas. Aí você tem razão, mas para as coisas de Deus não. Quer arrumar motivo para isso, para aquilo? Para com isso. Erga a cabeça. Deus está falando com você. Eu não disse que a palavra penetra? Ela está penetrando, Deus está falando com você. Deixa os costumes, deixa as tradições, deixa o que o mundo é e seja um cristão, seja como Cristo. Você pensa, Josué, a hora que ele ficou sabendo que o profeta foi morto, aí Deus aparece para ele, Deus apareceu para ele. Oh, Ademar, irmãos, igreja, Deus apareceu para ele. Aqui é Deus falando: levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O irmão Branham disse: o que Deus foi com Israel no natural, Ele é com Israel no espiritual. A igreja noiva, a série Israel, mensagem terceiros, Êxodo e outras mensagens. Mas eu vou dizer que ele lia o livro de Êxodo toda semana. No Egito, o povo, no deserto, a igreja. Oh, quando se tornou igreja, parece que os problemas aumentou muito mais. Muito mais. Os problemas aumentou muito mais do que quando estava escravo. Quando você se torna crente, os problemas aumentam, as lutas aumentam, porque o inferno está contra você. Toda a arma do inferno está apontada contra você. Mas a palavra diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Efésios capítulo 6, verso 10. Mamãe pregou, a mensagem está aqui. Está aqui também. Está aqui. Vocês vão ouvir isso aqui esse dia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você não tem que lutar contra a carne. Você não tem que lutar contra sangue. Humanos não. Nós lutamos contra demônios. Milhões deles. Demônios especialistas. Demônios guerreiros. Mas você tem um Deus que é o Senhor dos exércitos, o poderoso na batalha. Você pode vencer qualquer luta, porque o Todo-Poderoso está em você. Amém. Glória. Irmãos. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Além da cortina do templo. Eu preguei um sermão uma vez, Moisés, Paulo e William Branham. O maior pregador que já pisou na terra no século XX foi o William Marion Branham. Por que foi o maior? Porque ele era humilde.
simples. Ele não era hipócrita, ele não era fingido, e ele não escondia os erros dele, não. Ele mostrava quem ele era, humanamente falando. Eu estava vendo uma mensagem de pergunta e resposta número 3, capaz que está na pasta. Tudo que eu cito está por aqui, irmão. Porque o Espírito vai trabalhando dentro daquilo que eu carrego. Eu carrego muitas mensagens. Se for ler todas, nós ficamos aqui muito tempo. Mas o irmão Branham mandaram uma pergunta para ele a respeito de casamento e divórcio. Pergunta e resposta número 3. E ele tinha irmãos e irmãs casados 2, 3 vezes na reunião. Inclusive o filho dele, Billy Paul, a nora e o netinho. Ele diz assim: quando essas perguntas vêm, isso me corta um pedaço, mas eu tenho que falar a verdade. Meu filho está aqui, minha nora está aqui. E ele falava assim do Senhor, a Bíblia diz assim, é assim, não tinha de querer dar volta, não. Ainda que venha me cortar, ainda que venha me colocar eu de cara no chão, mas ela é a verdade. Errou, errei. O advogado está aqui, filho. O advogado está aqui, filha. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, João falando no local, naquele dia, mas de todo o mundo, de todo aquele que nele crê, de todo aquele que se entrega a Ele, entrega a sua causa a Ele. É bom ter advogado, né? É bom ter advogado. O irmão Brana disse: todos que estão aqui, nunca mais faz isso. Maria Madalena, eu fico lembrando, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês já estavam olhando a Bíblia, eu fico desfolhando, porque a Bíblia está dentro de mim, do Gênesis ao Apocalipse. Ela vive dentro de você, a Bíblia. Você tem que se tornar a Bíblia. Nós somos a palavra. Deus se fez carne na tua alma através da palavra que entrou em seu coração. Eu lembro do salmista Davi dizendo assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O irmão Brana era um homem que ele escreveu a história da vida dele por 2 vezes. Ele pregou. E agora, irmãos, o versículo 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso terro. Ninguém te poderá resistir. Ninguém. A primeira Eva caiu, mas essa segunda, não. O diabo enganou a primeira Eva, mas essa segunda Eva, não. Essa não, essa igreja não. Sabe por quê? Porque agora quem está dentro dessa segunda Eva é Ele. Carne de sua carne, osso dos seus ossos, sangue do seu sangue. Eu estou capaz que eu estou falando sério. A unidade de um Deus em uma única igreja, unidos sob uma cabeça. São sermões pregados pelo irmão Branham. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Toma isso para você. Toma isso para você agora. Não te deixarei. Você não está sozinho, não. Solidão, pastor, solidão. O teu marido está com você, Jesus. Ele não te desaponta, Ele não te engana, Ele não
acusa, Ele não te humilha, Ele não te lança nada em rosto. Ele está com você todos os dias, não te desampara, deixa tudo por amor a Ele. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Está desanimado? Esforça-te, jovem, seja forte. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme a lei, a palavra que meu servo Moisés te ordenou. Hey, glória a Deus! Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas como acontece isso, pastor? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa. Nem direita e nem esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora o 8 que eu quero chegar. Cristão é isso daqui, ó. Vida cristã é isso daqui. Ser cristão é isso daqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não comandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eis que estou convosco todos os dias da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias, até, melhor dizendo, a consumação do século. Todos os dias da tua vida aqui e depois a vida eterna. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Vamos parar, né, irmãos? Cheirou? Tá bom. Parece que eu li só uma frase. Ouça o que a Bíblia diz, o que Jesus disse. Aí deu 2 pontinhos de reticência. Aí ele continua assim: recebereis poder. Atos capítulo 1. Quando o Espírito Santo vier sobre vós. O Espírito Santo é a palavra. Hoje o Espírito Santo é a palavra em você. Cristo em vós, esperança da glória. Por que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos? Por quê? Por causa dos atos do Espírito Santo na vida deles. É verdade. Se vocês lerem o capítulo 11 todo de Atos, vocês vão ver que eles estavam sendo perseguidos, que eles estavam foge dali, foge daqui, o diabo encarnado naqueles perseguidores. Inclusive até Saulo estava perseguido até ele ter um encontro com Jesus. A igreja estava sendo perseguida, mas eles não deixavam de pregar o Evangelho. Agora deixa eu perguntar para vocês: essa é a igreja noiva espalhada nesse mundo, porque a igreja
noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é universal. Ela não é brasileira, ela é universal. Os corpos dos membros de Cristo estão espalhados nos 4 cantos da terra. E ela é perseguida. E quem persegue é o diabo. Se Deus está em nós, dentro da nossa alma, nos guiando, nos ajudando, o diabo também está aí nas pessoas, para usá-las, para tentar fazer você parar, para tentar você desanimar, voltar atrás. Se tem um trabalho que o diabo está fazendo hoje é te esfriar, te desanimar. Já estou cansado na igreja, o pastor sempre a mesma coisa, isso aqui, é o diabo. Só lê aquele livrinho, Satanás, vai embora. Pega um livrinho desse e leia ele. Pega esse daqui, revestivos de toda a armadura de Deus. Isso aqui, pega esse aqui, só esse aqui, isso aqui, vou abrir e vou ler, Mas nós estamos em uma disputa de luta livre. Está vendo? Só abrir. No parágrafo, deixa eu ver aqui, 67. E sabe que dia que foi pregada essa mensagem? Olha aqui o dia que foi. 7 de junho de 1962. Quantos anos? Quantos anos para 2022? 60 anos que esse sermão foi pregado pelo nosso profeta. Eu nem sei falar o nome da cidade aqui. É Phoenix, Califórnia do Norte, nos Estados Unidos. Ele estava pregando na igreja de um amado pastor, revestido de toda a armadura de Deus. Ele pregou outros sermões também com esse tema, tomando toda a armadura de Deus também em outra igreja. Mas aqui no parágrafo 67 ele diz assim: mas nós estamos em uma disputa de luta livre. Não estamos lutando com uma psicologia intelectual bem vestida, mas estamos lutando com o poder e a promessa de Deus que pode romper qualquer força de qualquer demônio a qualquer tempo. Você está lutando, revestido com a armadura de Deus. Você está com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada que corta os demônios, que repreende as doenças. Não com psicologia. Não. Intelecto. Não. Nada disso. Jesus, nosso Senhor, provou isso quando Ele era Emanuel, Deus conosco. Deus, Ele mesmo, feito carne no nosso meio. E quando Ele encontrou com Satanás para mostrar que Satanás poderia ser derrotado através da palavra, Satanás só pode ser derrotado através de quem? Da palavra. Todas as vezes que Satanás se aproximava dele, ele dizia: está escrito. Está escrito. Como eu gostaria de tomar o tempo em algumas anotações que tenho aqui, das coisas que ele disse. Quantas vezes ele venceu o poder de Satanás com está escrito? Se Jesus venceu os ataques do diabo todas as vezes, está escrito. Você também vence o diabo com a palavra que está dentro de você, que é o Espírito Santo. Se o diabo vir para você fazer qualquer coisa que é contrária à palavra, você diz: está escrito, Satanás. Que coisa! Mostrando que aquela pessoa fortificada atrás da palavra de Deus pode gritar. Você pode gritar: está escrito. Solte-o, diga ao diabo: solte meu filho, solte Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Solte minha filha agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Grite, grite. Na hora certa, no momento certo, Deus traz aquele filho de volta. Porque Ele tem sua maneira de trazer. O filho é pródigo? Descansa. A herança vai acabar. Vai, os amigos vão deixar. Tudo vai deixar.
a fome vai vir em toda a terra. Não vai ter serviço. Aí vai ter que arrumar um serviço para apacentar porcos. E na hora que os porcos estiverem tomando a refeição dele lá, ele vai olhar os porcos comendo e vai desejar as bolotas do porco. Quando ele olhar e desejar a bolota dos porcos, aí o pai vai lá na alma dele. Você lembra do companheirismo que você tinha? Lá na igreja, pão com abundância para todo mundo. Companheirismo na palavra. Você lembra como você era feliz? Ele começou a lembrar dos momentos bons na casa do pai, com o irmão, com os empregados. Aí ele disse: chega, eu não aguento essa vida mais. Levantar-me-ei e entrar com meu pai e vou reconhecer: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de chamar teu filho. Mas o pai disse: você é meu filho. Festa, regozijo, bezerro cevado, bênçãos de Deus, roupa nova, anel no dedo. Oh Deus, aleluia. Então grite: Satanás, pois está escrito, se você permanecer atrás da palavra. Problema de nós sermos atingidos porque saímos de trás da palavra. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, e pedireis o que quiserdes, e isto é correto, sendo a vontade perfeita de Deus. Não pode estar errado. Aquilo tem que estar morto. Que é o Espírito Santo? Poder. Que é o Espírito Santo? Aqui onde está. Eles receberam o poder. Aqui onde eles estavam supostos a esperar, aqui estava o que sucedeu. Quando eles fizeram isso, tudo profetizado de Gênesis para frente, de Abraão até onde isto fosse. Com isto viria, e os resultados viriam. O que é isso? A promessa é para a igreja, para os crentes, para os cristãos. Promessa é tua, irmã. Promessa é tua, irmão, de vencer. Promessa é tua de conquistar. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Santos, precisaríamos de mais umas 4 horas, né? Mas o tempo acabou. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo que Deus tinha, Ele vai continuar acrescentando mais e mais, porque isso é a palavra. Deus Graças a Deus, amém. Pois é, meus amados, graças a Deus. Eu estava pensando aqui que nós estamos... Está faltando, acho que uns 12 ou 13 irmãos que não estão no culto. Eu fiquei com dor agora, no coração ficou doendo. Ai, meu Deus, eu queria que todos estivessem aqui. Mas às vezes não puderam, né? A gente entende também que às vezes não é todos cultos, que às vezes todos podem estar. Então, mas graças a Deus o culto foi filmado, depois os irmãos podem ver isso, né? Aqueles que não puderam, podem ver isso na internet também. Eles vão comer um pedacinho do pão também, através da internet. Eu falo um pedacinho porque o gostoso é ao vivo, né? Mas na internet você come um pedacinho. Fomos muito abençoados. Senhor Jesus abençoe o pastor Júlio César da Silva, a irmã Tatiane, seus filhos, né? Toda a família. Isso... não deu tempo nem de anunciar, né? Porque ontem que nós conversamos com o pastor Júlio, ou foi sexta-feira? Foi ontem mesmo que nós conversamos e surgiu a oportunidade, né? Conversando e tal, surgiu a oportunidade de convidar para estar conosco aqui. Foi muito bom, mas não deu tempo de avisar ninguém também, senão poderia... Os irmãos poderiam ter esforçado e vindo, né? Todos.
Mas mesmo assim, aqueles que Deus viu desde a fundação do mundo, foi uma surpresa para todos os irmãos aqui, não? Para todos. E é muito bom, uma surpresa agradável, uma surpresa de bênção para esta manhã. Eu não tenho que falar mais nada, porque tudo já foi falado. Nós temos só que agradecer a Deus, né? Pastor Júlio César é convidado, ele não precisa ser convidado, que é da casa, né? Filho não precisa ser convidado para ir na casa do pai. Filho vai na casa do pai, abre a geladeira, bebe o que tem dentro da geladeira, come o que tem. Filho é filho, não tem esse negócio de ter essa restrição, né? Até hoje eu vou na casa da mamãe, eu tenho essa liberdade, na casa da mamãe e tudo, né? E na casa da mamãe, você tem liberdade de abrir a geladeira, pegar uma coisa ou outra se quiser. Tem liberdade de colocar as coisas na geladeira do pai e da mãe também. Tem muitos que levam as coisas na casa do pai e da mãe, chega lá, abre a geladeira e põe lá dentro. Quando o pai vai lá, mas quem que trouxe essa carne, esse bife aqui? Ah, foi o filho, foi a filha. Quem que trouxe essa linguiça aqui? Ah, foi a filha, foi o filho. Quem que trouxe esse peito de frango aqui? Foi o filho. Eles têm essa liberdade, irmão. Chega lá, abre a geladeira do pai, põe as coisas lá dentro da geladeira. Hoje o pastor Júlio veio trazer, abriu a geladeira do pai e colocou essa refeição tão abençoada para todos nós. Graças a Deus. Amém? Amém. Vai levar um abraço para o sogro, o pastor Wilson, que ele pregou aqui em 2019, eu estava olhando, quando o pastor Wilson pregou aqui. Se sarar o pé, vão trazer ele aqui para ele dar uns pulos aqui na plataforma. Irmão, isso é... Ele está pulando com o pé só. É. Agora está pulando com o pé só. Cadê o irmão Zé Correia? Vem cá, o senhor fazer o encerramento, irmão Zé Correia. Faz favor, vem cá. O senhor orar. Minha mãe também está aí, o irmão Zé Correia. Eu estou de casa, eu apresentei aqui, é tudo da família. É? Aqui não é visitante, aqui é todo mundo de casa. É tudo de casa. Irmão Zé Correia vem fazer oração, né? Para nós ser abençoados através da oração. E já ora pelo almoço também, que já está pronto para todos os irmãos, né? Companheirismo no espiritual e no natural, físico e alma, tudo. Deus alimenta, né? Deus é o Shaddai, aquele que tem seio para nos alimentar. Amém, irmão? Tem mais alguma nota? Os irmãos aí, alguma coisa para dizer? Está tudo certo? Amém, irmão? Louvado seja Deus. Senhor Jesus é maravilhoso e é honrado com tudo isso aí, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês que estão conosco. Já foi apresentado os visitantes, tudo. A irmã Sandra mais uma vez aqui em Campestre, está conosco, né? E graças a Deus, Deus abençoe a irmã Sandra também, né? Que tem dado essa honra de viajar um pouco conosco para ouvir a mensagem do mensageiro da era. Até que Deus... Ele faz assim, Sandra, você quer saber de uma coisa? A coluna de fogo está mesmo na terra e graças a Deus que ela está, porque olha, se não é a coluna de fogo na terra, ai nesse mundo a hora que a coluna de fogo sair da terra. E ela vai sair da terra com a noiva, vai embora. Vai, tchau mesmo, né? Graças a Deus a irmã Sandra tem dado esse privilégio para nós. É uma alegria para mim que a irmã Beth tem a irmã Sandra como se fosse uma filha dela, já há mais de 17 anos. É a mesma coisa de ser filha. Então isso aí é uma bênção mesmo de Deus, né? Graças a Deus. Todos os irmãos foram abençoados e eu fui muito mais, porque eu estava bem pertinho aqui, ó, bem encostadinho aqui. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, continua abençoando o irmão Júlio na sua caminhada, no seu ministério, até aquele grande e precioso dia que nós estamos aguardando. Vamos recorrer. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, na sua santa e augusta presença, Senhor, nesta manhã. Ó Jesus, como é maravilhoso, ó Pai, poder ouvir a sua palavra, poder ouvir a sua correção,
Todos nós precisamos de ser corrigidos e acertar nossas vidas, Senhor, porque o arrebatamento está tão pertinho de acontecer. Ó Deus, e nós estamos marchando para essa cidade, Pai, para esse lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo alimento espiritual e também agora, Senhor, o alimento natural, Senhor, que vai ser servido para cada um de nós. Abençoa cada um de nós, que nós possamos sair, Senhor, do santuário, mas não da sua presença. Que nós possamos estar, Senhor Jesus querido, ali, Senhor, naquela atmosfera santa do culto. Que possa sair de nossos lábios, de nossas bocas, só palavras doces, palavras boas. Ó Pai, isso possa continuar, não só aqui, Senhor, mas aonde nós estivermos. Nós possamos ser cartas lidas, escritas e lidas, Senhor, como foi pregado. Pai, aqui está esses pedidos de oração. O Senhor conhece os nomes, as necessidades de cada um, ó Pai. Vai de encontro à necessidade desse irmão, dessa irmã, Senhor, e cura, liberta, da saúde, da paz, da alegria. Ó Pai, é isso que nós pedimos a Ti nesta manhã, Senhor, e saímos confiantes que o Senhor é o grande curador. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abraço fraternal, abraço.